Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Rosilda Menger, o nosso intérprete aqui é o Natan, e hoje nós vamos falar sobre a sociedade colonial e os grupos sociais que compunham essa sociedade. Vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar os grupos sociais que constituíam a sociedade colonial açucareira. Compreender como estava organizada hierarquicamente a sociedade colonial açucareira. Então vamos lá, retomando um pouco os conceitos, né? Aqui nós temos uma imagem do que era um engenho, né? Então você lembra como estava organizado o engenho colonial? Veja, o engenho abrigava várias construções. Então no engenho colonial tinha a casa grande, que era a casa onde vivia o senhor de engenho e a sua família, a senzala, onde era a acomodação dos escravizados, né, dos pretos escravizados. Tinha também a capela, tinha a moenda, né, onde ficava todo o maquinário do engenho, né, onde ficava a casa de caldeira, a casa de purgar, enfim, e a moenda propriamente dita, né. Também tinha o canavial e a roça, onde eles produziam produtos de uso imediato, né, para quem vivia naquela propriedade. Então era assim que era formado um engenho. Então um engenho que a princípio era a máquina de moer a cana, passou posteriormente a definir toda a propriedade produtora de açúcar, ok? Então veja aqui, nós temos uma notícia que fala o seguinte, ó, racismo estrutural é o maior entrave para a população negra no mercado de trabalho, dizem ativistas, né? Você sabe o que é o racismo estrutural? O que você pensa sobre o racismo? Será que o racismo existe na nossa sociedade, né? Ainda existe? Como que a gente observa isso? Como que a gente percebe isso, tá? Então aqui, ó, identificar os grupos sociais e como se organizava hierarquicamente a sociedade colonial nos permite compreender as ideias patriarcais, racistas e excludentes que orientavam as suas relações, bem como entender e combater a desigualdade racial e econômica que organiza nossa sociedade na contemporaneidade. Por quê? Porque, na verdade, o fato de o Brasil ter escravizado os pretos, né, o povo que veio da África, durante mais de 300 anos, deixou realmente uma ferida muito grande na nossa sociedade que ainda lutamos para consertar, né? Ainda temos que lidar com o racismo, ainda precisamos lidar com a desigualdade social e desigualdade racial, né, vinda inclusive desse preconceito, ok? Então, veja bem, ó, senhor de engenho era quem, na verdade, né? O proprietário de terra, do maquinário, dos escravos, né? Os cargos nas câmaras municipais, das vilas e cidades coloniais, né? Os laços de sangue e casamento entre as pessoas dessa nobreza ajudavam a preservar o prestígio e o poder dessa camada social, né? Então, através da riqueza, do dinheiro e dos casamentos, eles também permaneciam, né, nessa classe social que dominava essa sociedade. Os senhores de engenho eram um grupo dominante na sociedade açucareira. Eles tinham poder sobre todos os habitantes do engenho, do padre aos escravizados, além dos familiares e dos trabalhadores livres. Ou seja, ele tinha o poder sobre a vida daquelas pessoas, né, por poder político, né, e também o poder econômico, ok? Então vamos para a nossa primeira atividade dessa aula. Veja, o ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E se for qual deve ser, homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, porque engenhos há na Bahia que dão ao senhor 4.000 pães de açúcar, né? Ou seja, olha a riqueza disso, né? Como os senhores de engenho mantinham o seu poder? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos daqui a pouco com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? Então, depois de ter lido o texto, né, a pergunta era a seguinte: como os senhores de engenho mantinham o seu poder, né? Então, a resposta: os senhores de engenho eram proprietários das terras, do maquinário e dos escravos. Ocupavam cargos nas câmaras municipais, das vilas e cidades coloniais, e os laços de sangue e casamento ajudavam a preservar o prestígio e o poder desse grupo social, né? Então, mantinham ali o seu poder. E quem eram os trabalhadores livres dessa sociedade, né? Porque quando a gente fala de engenho e fala de sociedade colonial, muitas vezes dá a impressão de que só havia os senhores de engenho, seus familiares e os escravizados, mas não. Haviam pessoas livres que exerciam trabalho nessa sociedade também. Quem eram eles? Vamos ver? Então, os lavradores de cana, homens livres que possuíam terras e cultivavam cana-de-açúcar, mas, veja bem, dependiam do senhor para moê-la e pagavam com parte do açúcar obtido. Os comerciantes, ricos comerciantes de escravos, de produtos europeus e indianos, né, tecidos, ferramentas e de animais e alimentos. O dinheiro, veja bem, esse grupo de comerciantes conseguia um status social a partir do dinheiro que eles obtinham com o comércio, mas também a partir dos casamentos. Nesse período, os casamentos eram muito importantes, né, para se manter no ápice dessa sociedade, tá? Então, veja aqui, ó. Haviam também os artesãos, carpinteiros, pedreiros, ferreiros e etc. E os especialistas da produção, como a gente vê aqui nessa imagem, ó. O feitor-mor, que administrava o engenho, o mestre de açúcar, que controlava o trabalho e o beneficiamento desse açúcar, né? Controlava toda a feitura do açúcar, o purgador, que trabalhava na purificação do açúcar, o caldeireiro, que trabalhava nas caldeiras, o oficial do açúcar, que auxiliava o mestre de açúcar, e o feitor do campo, que era quem vigiava os escravizados no trabalho no campo, né? Então, veja, haviam vários trabalhos que eram feitos por pessoas livres, tá? Às vezes eram, sim, pretos, ou que já tinham conseguido carta de alforria e continuavam trabalhando, ou eram pessoas brancas que exerciam esse trabalho. Vamos para a nossa próxima atividade? Então, veja bem, no Brasil colonial, além do senhor de engenho, sua família e os escravos, também compunham essa sociedade os trabalhadores livres. Quem eram? Que trabalho desempenhavam? Então, novamente, vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Ok, pessoal, vamos fazer a correção então da nossa atividade? Veja, no Brasil colonial, além do senhor de engenho, sua família e os escravos, também compunham essa sociedade os trabalhadores livres. Quem eram? Que trabalho desempenhavam esses trabalhadores livres, né? Vamos ver. Eram pequenos proprietários de terras, ricos comerciantes e também os trabalhadores assalariados, como os artesãos, pedreiros, ferreiros e os especialistas na produção de açúcar. Ou seja, né, aquilo que nós falamos antes. Então, além dos escravos que faziam todo o trabalho pesado, né, que cultivavam os canaviais, né, e depois trabalhavam também no beneficiamento, na feitura do açúcar, mas tinha os trabalhadores livres que também participavam dessa sociedade, ou seja, nas vilas eles eram os comerciantes, os pedreiros, os carpinteiros, os artesãos, né? E dentro mesmo da propriedade do engenho de açúcar, eles exerciam funções, né? Como feitor-mor, eles cuidavam das caldeiras, da casa de purgar, então eles orientavam, cuidavam, controlavam se aquele trabalho estava sendo bem feito, e essas pessoas eram livres, tudo bem? Então aqui, ó, grande parte da população colonial era formada por africanos escravizados e seus descendentes. Do trabalho deles dependia o funcionamento da economia colonial, a lavoura, a pecuária, a coleta, a pesca, o transporte e o transporte de mercadorias. Veja, no Brasil colonial, via de regra, as pessoas mais ricas, né, elas não faziam trabalho braçal. Então, quem fazia o trabalho braçal, o trabalho difícil, era sempre os escravos, né? E parte desse pensamento ainda existe no Brasil. Então, é importante a gente conhecer a história justamente para entender o presente. Então, veja, só quem fazia o trabalho difícil eram os pretos que vieram para cá, os africanos que vieram para cá e foram escravizados aqui. Eles faziam toda a parte difícil, o cultivo da cana, né, a pesca, o cuidado com o gado, o beneficiamento do açúcar, né, de ficar mexendo as caldeiras ali, que era um trabalho difícil, árduo por conta do calor. Enfim, todo o trabalho difícil era feito pelos africanos escravizados. Essa era a base da sociedade colonial, tá? Então veja, o local de moradia dos escravizados chamava-se senzala, né? Uma palavra de origem banta, que quer dizer povoado ou comunidade. Portanto, provavelmente foram os próprios africanos que deram esse nome às suas moradias. As senzalas eram habitações feitas geralmente de pau a pique coberta de sapé. Gente, não precisa nem dizer, né, que não tinha assoalho nessas senzalas, que não tinha cama ou sequer colchões nessas senzalas, né? Então, eram moradias bem rudimentares. Por quê? Porque na sociedade colonial, o negro, o preto, o africano escravizado, ele era tratado como um ser inferior. Logo, ele não precisava de acomodação, nem sequer digna, porque nós não estamos falando aí nem de conforto, né? Então, todos eles moravam juntos, não havia separação de família, enfim, eram todos escravos, enquanto escravizados moravam nessas senzalas, tá? Veja, registros de batismo, casamento e morte de pessoas escravizadas mostram que a população africana tinha práticas, visões e valores próprios. E mais, à época reagiam à imposição dos seus senhores, tomavam iniciativa e buscavam viver do seu jeito. Então, veja, nós muitas vezes pensamos que os africanos escravizados aceitaram os valores dessa sociedade portuguesa, mas isso não é verdade, né? Eles procuravam resistir e manter os seus costumes, né? E por isso acabaram influenciando a nossa sociedade, né? Com o conhecimento que eles tinham, com a culinária deles, com o vocabulário deles, né? E também com as crenças deles. Acabaram influenciando. Essa foi uma forma de eles resistirem a essa dominação, uma vez que eles não tinham como voltar para a África, né? Então veja, vamos para a nossa última atividade dessa aula. Durante o período colonial, grande parte da população era formada por africanos escravizados e seus descendentes. Qual a importância deles
para essa sociedade e como eles viviam? Explique. Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? Então veja, durante o período colonial, grande parte da população era formada por africanos escravizados e seus descendentes. Qual a importância deles para essa sociedade e como eles viviam? Explique. Então, vamos ver a resposta. Do trabalho deles dependia o funcionamento da economia colonial, a lavoura, a pecuária, a coleta, a pesca, o transporte de mercadorias, etc. Eles viviam nas senzalas, que eram habitações feitas geralmente de pau a pique e cobertas de sapê, e mesmo oprimidos tentavam manter os seus costumes, tá? Então vamos fazer a retomada da nossa aula de hoje. O que nós falamos nessa aula? Nós falamos sobre os grupos sociais que pertenciam à sociedade colonial, né? Então nós vemos que tinha o senhor de engenho e a sua família, ele estava no topo dessa sociedade, ele era o proprietário de terras, ele tinha dinheiro, portanto, e era uma sociedade patriarcal, ele exercia poder sobre as pessoas que estavam próximas a ele, né? Mas nós vimos também que tinham os africanos que vieram para cá e foram escravizados, que faziam todo o trabalho mais duro e mais difícil, né? Mas também haviam pessoas livres, os carpinteiros, ou seja, porque haviam vilas, né, pessoal? Então, nas vilas viviam mais pessoas livres. Os carpinteiros, os pedreiros, os comerciantes. E dentro do próprio engenho tinham funções que eram exercidas por pessoas livres. Então, era dessa forma que estava formada a sociedade colonial durante todo o período colonial. Posteriormente,
né, essa sociedade vai se transformando, mas a base da nossa sociedade, infelizmente, ainda tem alguns resquícios dessa sociedade colonial. Foi isso que nós vimos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.